Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de História, nossa aula de número 37. E a gente vai continuar falando sobre a modernização do Brasil, a urbanização, no período republicano, tá? Do Brasil República. Então, peguem o livro 7 de vocês, abram na página 186, atividade 39 e acompanhem os slides. Bom, as páginas dessa atividade estão aqui para vocês acompanharem e o título do nosso conteúdo é Brasília, uma capital planejada, ou seja, hoje nós vamos falar da cidade de Brasília. Diferentemente de muitas outras cidades aqui no Brasil, ela foi uma cidade planejada para ser capital do Brasil. Que até 1960 foi o Rio de Janeiro, né? A capital era aqui no Rio de Janeiro, como a gente já estudou anteriormente. E a ideia de mudar do Rio de Janeiro para Brasília era uma ideia antiga, que já era discutida desde o século XIX, porém ela só foi implementada no governo de Juscelino Kubitschek. A ideia trazia alguns motivos, essa ideia. Um deles era afastar o governo do litoral, né? Proteger a capital, proteger o governo, mas colocando eles mais no interior do Brasil, posicionando o governo no interior, no centro do Brasil, num local mais protegido de guerras e ataques e invasões que naquele período eram normais ainda, naturais. E outro motivo também é proteger também e afastar da pressão popular, até porque o Rio de Janeiro já estava bem populoso, então eles queriam uma tranquilidade maior para governar, fugindo aí da população, da pressão do povo. Tá? Foi feito, na época, um concurso nacional do Plano Piloto da nova capital do Brasil, e quem ganhou esse concurso foi o projeto do arquiteto Lúcio Costa. Você já ouviu falar de Lúcio Costa? Provavelmente. Tem uma rua, uma avenida na Barra da Tijuca que leva o nome desse arquiteto, Avenida Lúcio Costa, fica ali na praia. É a Avenida da Praia, da Barra da Tijuca, que antes era Sernambetiba e depois passou a ser Lúcio Costa, uma homenagem ao próprio arquiteto, até porque foi um dos arquitetos que participaram, né, do planejamento da Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca também foi um bairro planejado, porém bem atual, não deve ter 50 anos. Já Brasília, a gente está falando de um tempo aí bem remoto, de 1960, ainda na época, no início ainda do Brasil República. Ok? E apesar desses motivos que a tia Jorge falou aqui, de tirar a capital do Rio de Janeiro para Brasília, o maior motivo foi realmente o plano de modernização de Juscelino Kubitschek, e Brasília fazia parte desse plano, chamado Plano de Metas, tá? Que na verdade é um plano de modernização de todo o país. Tá? Brasília fazia parte desse plano. Bom, aqui nós vemos a construção de Brasília, o período, olha como Brasília era, em 1950, tá? E aqui foi a inauguração, 21 de abril de 1960, quando ela passou, então, a ser a nossa capital, capital federal, até os dias atuais. Para a construção dos monumentos e edifícios de Brasília, o arquiteto Oscar Niemeyer foi contratado. Então, entre as suas obras, agora, obras de Oscar Niemeyer. Ou seja, foram
outros arquitetos, além de Lúcio Costa, que participaram dessa construção de Brasília. Então, entre as obras de Oscar Niemeyer estão o Congresso Nacional, o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, a Catedral de Brasília e o prédio que abriga o Supremo Tribunal Federal, o STF. Agora vamos falar um pouquinho sobre Oscar Niemeyer. O arquiteto nasceu, curiosidade, em 1907, no Rio de Janeiro. Trabalhou com o arquiteto e urbanista Lúcio Costa, já em 1935, tendo ainda sido convidado pelo presidente Juscelino Kubitschek para projetar o conjunto da Pampulha, em Belo Horizonte. Durante sua vida, além de Brasília, Niemeyer, que também é um nome, né, de uma rua, uma estrada, avenida do Rio de Janeiro também, atuou em diversos países como França e Itália. Entre suas principais obras estão a Passarela do Samba, no Rio de Janeiro, o Memorial da América Latina, em São Paulo, e o Museu de Arte Contemporânea, em Niterói. Além das obras arquitetônicas, Niemeyer destacou-se pelos desenhos e pelas gravuras e esculturas que criou. Olha aqui, ó. Esse projeto aqui, esse aqui foi o projeto e está em Brasília, foi construído em Brasília. Um dos monumentos construídos por Oscar Niemeyer. Bom, os arquitetos, eles projetaram, né? Eles desenharam, eles idealizaram. Porém, para a construção, durante a construção, vieram muitos trabalhadores para essa construção, para essa obra, essa grande obra da cidade de Brasília. E a maioria veio da região nordeste de Goiás e do norte de Minas Gerais. Eles ficaram conhecidos como candangos, e é como a gente chama as pessoas que nascem em Brasília, de candango, na cidade de Brasília. Quando terminou essa obra, eles ficaram sem ter como sobreviver. Aí alguns retornaram à cidade natal e outros se instalaram nas periferias da cidade, né, de Brasília, onde havia acampamentos que já os abrigavam. E aí, daí, originou-se as cidades satélites que atualmente existem em Brasília. Foi daí, né, da construção desse período aí, eram os acampamentos onde os trabalhadores ficaram e no final das obras eles acabaram passando a morar. Temos aqui a foto do presidente Juscelino Kubitschek com o prédio do Senado, sendo construído ao fundo em junho de 1959. E a cidade levou 3 anos para ser construída e inaugurada. Tá? Sendo inaugurada em 21 de abril de 1960. Em 1987, a cidade foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciências e Cultura, UNESCO. Então, hoje, a cidade de Brasília é um patrimônio cultural da humanidade. Então, essa foi a nossa videoaula 37, onde nós falamos sobre Brasília. E a atividade de casa de vocês, simples, simples, fácil, fácil. Vocês vão reler esses textos. A tia Georgia foi falando, né? Li algumas coisas para vocês, porém, vocês vão ler novamente, porque quando a gente lê, a gente relembra e a gente acaba guardando mais um pouquinho alguma informação que passou assim, que você ouviu eu falar ou que eu não falei, para vocês aprenderem mais, ok? E aí na próxima aula, próxima videoaula, a gente vai fazer os exercícios de aplicação. Combinado? Um beijo e até lá, a próxima videoaula.